E vamos falar da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, que começou no sábado e terminou neste domingo, com 26 gols marcados. Uma boa média para o Campeonato Brasileiro. Mas antes aqui, deixa eu só falar um pouquinho do Santos. O Neymar, que tatuou o escudo do Santos na perna, fez aí um bonito desenho na perna. É claro que vai se encher de orgulho, porque afinal de contas é o time do coração dele. E para muitos que dizem que o Neymar está muito mal, eu acredito que o tempo vai dizer para o Neymar aí, porque é claro que a gente sabe que o Santos vem jogando pouco no campeonato, é um jogo a cada 8 dias. Eu não gosto muito daquele negócio, como eu sempre falo, eu gosto mais quando o time joga mais consequência, porque para mim o melhor coletivo de um time é jogando. Mas o Santos só tem o Campeonato Brasileiro, tem que ir pelo o calendário do campeonato, pela a escala do campeonato, não tem como. E agora ainda mais, vai jogar só dia 14 contra o Atlético Mineiro. Quer dizer, tem aí praticamente 12, 13 dias só para treinar, só para treinar. Vamos ver. Tomara que com o Vojvoda seja diferente, porque o Santos teve um pessoal aí para trás aí de treinador no Santos, que o Santos, quando pegava uma data FIFA, o Santos voltava depois, parece que voltava pior dentro de campo, mais atado, sem correr, sem jogadas ensaiadas. Tomara que com o Vojvoda seja diferente, que ele aproveita muito essas 2 semanas aí que o Santos vai estar de boa, sem jogar, apesar de nessa segunda e na terça o Santos vai estar de folga, mas normal, depois voltar ao trabalho normal e quem sabe aí no jogo contra o Atlético Mineiro a gente vê umas coisas diferentes do Santos dentro de campo. E aí o Santos com os reforços que para muitos o Santos já trouxe 3 reforços e está acertando com mais um, que é o Alex Duarte, do Spartak de Moscou. Olha, lembra quando eu falo aqui no canal aqui que será que esses daí são reforços ou são contratações? Porque para mim é diferente. Contratação é uma coisa e reforço é outra. Reforço é aquele que vai chegar, vai pegar a camisa, pôr e vai jogar. Agora, pelo que a gente está vendo aí, são jogadores tudo reservas nos seus clubes, a não ser o Alex Duarte, que me parece que ele está até convocado nessa data FIFA aí pela seleção do Paraguai. Então, de repente, pode ser um jogador até que pode vir, ele está jogando. Agora, o Adoni Frias, esse era reserva lá no Lyon. O Vitor Hugo, reserva no Flamengo. O Lautaro, reserva no Cruzeiro. Então, fica aquela perspectiva do torcedor. Será que é reforço ou será que é contratação? Para mim, é mais contratação. É mais contratação. Agora, no meio de umas contratação, que pode alguns ser reforços. Por exemplo, o Vitor Hugo, de repente, é um jogador que pode se dar bem ali no Santos. De repente, ele pode chegar, pôr a camisa, não sentir e se dar bem ali no Santos. Até mesmo, como eu já disse aqui no canal aqui, que o Santos às vezes se dá bem com os jogadores que vêm lá do Rio de Janeiro para o Santos. Então, quem sabe pode ser mais um aí, o Vitor Hugo. Agora tem que saber também como que é esse negócio. Está com passo fixado? Será que tem aquela causa do Flamengo? Se aparecer proposta, vai, vende e o Santos fica chupando dedo? É isso que é a minha dúvida. A minha dúvida fica nisso daí. Porque um time grande não pode chegar no outro time grande e pegar um jogador e pôr para jogar sem um passe fixado, sem uma garantia que você, no final, você pode ter alguma coisa na sua mão. Aí é complicado, aí é difícil. E aí o Alex Duarte, que me parece que está tudo encaminhado o Santos contratar, parece que um jogador de 25 anos, de repente pode ser um jogador, sim, que pode vir como um reforço para o Santos. Esse sim. Agora, os outros 3, eu fico muito nas dúvidas, a não ser o Vitor Hugo, que eu tenho lá a minha dúvida também em cima do Vitor Hugo. Agora, os outros, a gente fica muito em dúvida, porque será que vão chegar, vão pôr a camisa do Santos e vai jogar? É meio complicado. Uma outra coisa também, que só para ver, o Lautaro Dias, em 18 partidas deste ano, ele fez 2 gols.
E o ano passado, 24 partidas, ele fez 2 gols. É complicado, é difícil centroavante. Centroavante é complicado. Vamos ver, vamos torcer que esse pessoal chega e ajuda muito o Santos, porque é disso que o Santos está precisando, de jogadores que chegam e ajudam o Santos. Uma outra coisa também que eu só queria falar é quanto os meninos no profissional. Ontem o Vojvoda já foi perguntado por isso, e ele quer dar o tempo, é claro. Eu também entendo, por mais que eu seja defensores aqui das categorias de base do Santos, e os meninos têm que ter oportunidade no time de cima, mas eu entendo o lado dele. É um momento que o Santos vem atravessando muito ruim e ele primeiro ele tem que começar a encontrar o time, achar o time, para depois ele começar a usar aquilo que de repente ele vai descobrindo dentro do elenco. Então, eu vou com calma também nesse lado aí com o Juan Pablo Vojvoda. Acredito que ele está certo e até uma maneira dele dar uma enxugadinha nos meninos do Santos para não dar muita pressão para eles. Agora, só que ele tem que ficar de olho na lateral direita, porque é complicado. 2 contratações, para mim, o reserva está melhor do que o titular dos que veio. Mas tem que olhar o JP Sherman, que é um ativo do Santos, e para mim é um jogador muito interessante que poderia ser o lateral direito do Santos, num Santos mais encaixado ali. Ó, vamos falar aqui rapidinho da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro? A rodada começou no sábado, às 16 horas, o Juventude que surpreendeu o Ceará e venceu por 1-0. O Juventude que vem se recuperando dentro do campeonato. O Botafogo, que não tomou conhecimento do Bragantino, meteu 4-1 lá no Engenhão, em cima do Bragantino. O Bragantino que tinha vencido a última, mas dessa vez já não aguentou o Botafogo. E o Cruzeiro que venceu o São Paulo por 1-0. Um jogo até engraçadinho de se acompanhar, mas o Cruzeiro acabou sendo feliz no pé do Matheus Ribeiro. Esqueci o nome do rapaz, acho que é isso aí, do 10 do Cruzeiro. Bateu a falta, a bola desviou e acabou indo para o gol. Flamengo 1, Grêmio 1. O Grêmio acabou até surpreendendo o Flamengo, porque eu não acreditava que o Grêmio ia aguentar o Flamengo lá no Maracanã, não. Mas tem aquelas coisas da camisa. A camisa ela é muito forte. Aí tivemos o empate do Santos com o Fluminense, 0-0. Olha, eu ontem, depois desse jogo, eu disse aqui que o árbitro tinha acertado em tudo e para mim, o gol estava impedido, aquele pênalti no Neymar lá foi uma trombada dentro da área e aí teve aquele pisão também esqueci o nome do rapaz lá que jogou no Palmeiras, acho que foi ele que pisou no Neymar, e aí fica aquela coisa, mas aí começa os lances passar hoje na internet. Você clica de lá, clica de cá, vai de cá. Olha, eu vou falar uma coisa aqui. Que certeza tenho eu se aquela trombada do Guga no Neymar fosse ao lado do Fluminense? Que o VAR não tinha chamado o Wilton Pereira Sampaio lá no VAR. Quem me garante que aquele gol do Tiquinho Soares no último minuto lá, se fosse para o lado do Fluminense, o árbitro não tinha dado, o VAR não tinha dado? Olha, eu vou falar uma coisa aqui de novo, que eu falei semana passada, eu vou falar de novo. Marcelo Teixeira, tira a bunda da cadeira, tira a bunda da cadeira e vai reclamar porque o Santos está sendo prejudicado nesse Campeonato Brasileiro. Alguma coisa não está cheirando bem para o lado da arbitragem com o Santos. Tem alguma coisa que não está batendo com o Santos. Fica esperto, porque vamos falar a verdade. A gente olhando de novo aquelas linhas traçadas ali naquele gol, eu vou dizer uma coisa aqui. O cara, para anular um gol daquele lá, ou ele tem que estar muito mal intencionado, ou ele é muito ruim para ver o que é o certo e o que é errado. Essa é a realidade. Essas duas opções. Ou ele está muito mal intencionado, ou ele não entende nada de regra para o cara anular um gol daquele lá. Porque o cara anular um gol daquele que o Santos fez ontem, praticamente no último minuto do jogo, é o cara
não gostar de gol. É o cara não gostar de gols. É o cara querer que o jogo fica no zero. Porque não dá para acreditar que um gol daquele lá, e se você olhar nas imagens passando hoje, olha, na piores das hipóteses ali, os dois estão na mesma linha. E na mesma linha você tem que dar o gol. Você não pode anular um gol daquele. Então, é o cara não gostar de gols e anular um gol daquele lá. Portanto, é essas opções que eu falo. Ou o cara não gosta de gols, ou o cara é mal intencionado, ou o cara não entende nada de regra de futebol. Essa é a realidade. Corinthians 1, Palmeiras 1. É um resultado normal, é um clássico, é pegado de um lado, pegado do outro. Agora, o que não é normal é isso aí, ó. Mirassol 5, Bahia 1. Dizem que foi o Santos que pediu para o Mirassol se vingar do Bahia, o que fizeram com o Santos lá em Salvador. Porque não é possível. O Mirassol, que vem fazendo uma campanha espetacular no Campeonato Brasileiro e não vem tomando conhecimento de ninguém. E vem passando por cima como uma roçadeira no pasto, derrubando tudo para o chão. Ficando só o farelo para trás. Porque deram uma debuiada feia ontem no Bahia, que eu vou te falar, hein? Que coisa. Vitória 1, Atlético Mineiro 0. Para mim, não é surpresa, tá? Para mim não é surpresa. Eu já falei aqui no canal. Será que o Atlético Mineiro é tudo isso? Será que o Atlético Mineiro é tudo isso? Não sei, não sei. Tá aí, o Vitória venceu por 1-0, complicou para o Santos. Internacional 2, Fortaleza 1. Fortaleza que está mal mesmo no campeonato, muito mal. E o Internacional também não é tudo isso, que vem aí lutando no campeonato, tentando se afirmar dentro do campeonato. E aí, no final, um outro resultado que não foi nada bom para o Santos, a vitória do Vasco contra o Sport lá no Recife por 3-2. Resultado bom para o Vasco, ruim para o Santos. Ó, a classificação está assim, o Flamengo, 47 pontos ganhos com 21 jogos. Tem que falar os jogos porque uns tem mais, outros tem menos. O Cruzeiro em segundo, 44 pontos, 22 jogos. E o Palmeiras em terceiro, 43, 20 jogos. Depois temos o Bahia em quarto com 36 pontos em 20 jogos. O Botafogo em quinto com 35 pontos e 20 jogos. O Mirassol em sexto com 35 pontos em 20 jogos. E depois temos em sétimo São Paulo com 32 pontos e 22 jogos. O Red Bull Bragantino com 30 pontos e 22 jogos. Depois temos o Fluminense com 28 pontos e 20 jogos. Aí temos em décimo colocado o Internacional com 27 pontos e 21 jogos. O Ceará em 11º com 26 pontos e 21 jogos. O Corinthians em 12º com 26 pontos e 22 jogos. Aí temos o Grêmio em 13º com 25 pontos e 21 jogos. O Atlético Mineiro em 14º com 24 pontos e 20 jogos. O Vasco com 22 pontos com 21 jogos. E olha lá, ó, no barranquinho, trincado, perna para lá, perna para cá, e o buracão embaixo vem o Santos, com 22 pontos e 21 jogos em 16º lugar. Aí temos, em 17º, ó, abrindo a estradinha do poeirão lá, o Vitória com 22 jogos e 22 pontos e 22 jogos, o Juventude com 21 pontos em 18º e 21 jogos, o Fortaleza com 15 pontos e 21 jogos em 19º colocado, e o último, comendo poeira, batendo a cabeça nos vidros do ônibus, no meio da barranqueira, está o Sport com 10 pontos em 20 jogos. Para mim, o Sport já é segunda divisão. Não tem mais como fugir disso. Aí temos o Caio Jorge, o artilheiro do campeonato, com 15 jogos, 15 gols. Está fazendo gols, bastante gols o Caio Jorge. Sabe, lembrando que menino da Vila, ingrato da Vila, deixou o Santos. Também, vamos falar a verdade, tem umas coisas também dentro do Santos que não dá para a gente acreditar. É uma bagunça, às vezes, que não dá para a gente acreditar. Por isso que esses meninos saem até de graça. A próxima rodada ela começa no sábado, com o Grêmio e Mirassol às 16 horas, na arena do Grêmio. Grêmio e Mirassol, hein? Um resultado que o Mirassol buscar
Aí pronto. Aí vai ser Libertadores direto, porque os caras não perdem para ninguém. Fortaleza e Vitória, às 16 horas no Castelão, um jogo interessante aqui para o Santos. O Santos também tem que fazer a parte dele, porque não faz, fazer o quê? Aí temos também no sábado Palmeiras e Internacional, às 18h30 no Allianz Parque. O Fluminense também no sábado enfrenta o Corinthians às 21 horas lá no Maracanã. E aí no domingo temos Red Bull Bragantino e Sport às 11 horas no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Aí às 16 horas vamos ter Atlético Mineiro e Santos na Arena MRV. Depois também vamos ter o Juventude enfrentando o Flamengo às 16 horas lá no Alfredo Jaconi. No domingo também o São Paulo enfrentando o Botafogo às 17h30 no Morumbis. No domingo também o Vasco enfrentando o Ceará às 20h30 no São Januário. E aí na segunda-feira, Bahia e Cruzeiro às 20 horas na Fonte Nova, às 20 horas na Fonte Nova. Lembrando que todos esses jogos agora é lá no dia 14 e no dia 15, porque no próximo domingo agora não tem jogo, vai ser só na outra semana. Portanto, vão ter aí uma semana de descanso aí, para quem sabe a hora que voltar, quem sabe o meu Santos voltar melhor do que está, porque não está fácil, não. A água está batendo, como muitos falam ali, na bunda, e aí os caras têm que dar seus pulos, porque senão o negócio vai ficar feio, o negócio vai ficar complicado. Mas isso aí que a gente fala da arbitragem, é claro que a arbitragem, ela erra para todos os lados. Todos os lados tem erro, todos os lados. Eu estava vendo um jogo da semana, eu não me recordo agora qual foi o jogo, teve um erro, que eu ainda imaginei, ó, a arbitragem erra para todo lado. Mas o duro é você pegar sequências de erro, sequências de erro. E se a gente for ver bem, o Santos vem vindo em sequências, sendo prejudicado dentro do campeonato. Queira sim ou queira não. Por mais que muitos olhem aqui no canal, comenta e fala que a gente é chorão, que a gente não está certo de ficar só falando, mas a gente tem que falar. E quem tem que falar mais ainda é a diretoria do Santos, que está quietinha com tudo que está acontecendo, não estão falando nada, tem que falar. O Santos tem que se pronunciar. Não pode. Os caras estão vindo dentro da Vila Belmiro, estão armando para o Santos. Eu torno a repetir aqui, se aquele gol do Tiquinho Soares, se fosse lá no ataque do Fluminense, quem me garante que o Fluminense não estava comemorando a vitória hoje? Quem me garante? Então tem que ficar esperto, o presidente do Santos tem que ficar esperto. Tem que sair desse ar-condicionado aí, porque agora é calor, vai fazer um passeio, vai andar e vai protestar a favor do Santos, porque a gente está vendo umas coisas na arbitragem aí que não está certo. Depois de tudo que você viu hoje passando, aquelas medidas, aquelas coisinhas, aquele tracinho azul, tracinho verde, vermelho, a gente vê até que o Tiquinho, ele está para trás. Então tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Agora nós vamos ter um tempo aí para dar uma descansada na cabeça, dar uma sossegada, ver a seleção brasileira jogar. Ei, seleção brasileira, vamos lá, seleção. Quem sabe aí fazer uns jogos melhor, mas contra o Chile, contra a Bolívia, talvez. Mas tá bom, vamos ver. Ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.